Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo no dia 12 ou 13, jogando fora de casa contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso te contar agora como o São Paulo pode conseguir alcançar R$ 1 bilhão de patrocínio master. Você sabe que em abril desse ano houve uma renovação de contrato com reajuste em todos os vencimentos no acordo com a Superbet, casa de apostas esportivas. O São Paulo pode alcançar até R$ 1 bilhão até 2030, mas para isso precisa ter resultados esportivos bastante interessantes. Separei aqui os valores e as condições. O São Paulo tem fixos R$ 680 milhões até 2030. Os outros 388 milhões estão condicionados à performance. Quase todos os prêmios estão ligados a título, mas também tem prêmios por vice-campeonato e presença em semifinais. Bora para separar por cada uma das temporadas. Começando com os valores fixos. São Paulo na temporada de 2025 tem R$ 80 milhões fixos, que saltam para 95 milhões no ano que vem, 105 milhões no ano seguinte, 112, 118, até que na última temporada de contrato serão R$ 120 milhões. Agora sim, bora aos prêmios. Cada título do Campeonato Paulista rende R$ 2 milhões. Título da Copa do Brasil vale 5 milhões, vice-campeonato R$ 1 milhão na Copa do Brasil, presença na semifinal do torneio de mata-mata brasileiro mais R$ 1 milhão. O Campeonato Brasileiro paga R$ 20 milhões de prêmio. Libertadores da América ou Sul-Americana, R$ 10 milhões pelo título, R$ 3 milhões pelo vice-campeonato e R$ 2 milhões pela presença na semifinal. Intercontinental, aquele Mundial de Clubes do fim do ano, título vale R$ 20 milhões, o vice-campeonato vale 10 milhões. E se o São Paulo conseguir estar na Copa do Mundo de Clubes e ser campeão, R$ 30 milhões. O vice-campeonato vale mais 20 milhões. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você acha que o São Paulo será capaz de conquistar até 2030. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Maurício Mascarenhas, e o Coronado no São Paulo, hein, Arnaldo? Não, pelo amor de Deus. Pelo Imagina, amor de jogador sem intensidade. Tá, Deus. A informação que eu tenho é que o Crespo não quer mais nenhum jogador acima de 30 anos. Ah, mesmo? Tá bom também, né? Então aí, exato. Aí quero ver como é que vai contratar alguém, né? Ele não quer, ele fala, é verdade? É uma informação interessante, hein? Não dá, só tem o time, né? O time é muito velho já, né? Por que o John não veio pro São Paulo mesmo? Perguntando o Elton Araújo. Não deu, não tinha grana. Exatamente Exato. Isso. A galera ficou ouriçada aqui com a sua informação que o Crespo não quer jogadores acima de 30 anos. Alguém falou, pô, já é um bom motivo para elogiar o Crespo. Eu também acho. Mas é assim, e o São Paulo só tá contratando. O São Paulo contratou para esse ano só jogador de 30 anos. O que não tem 30 vai fazer 30 esse ano, que é o Enzo Dias. O Cedric tem, o Oscar tem, o Wendel tem, o Dineno vai fazer 30, né? Então essa é a questão. A questão não é só não querer. Talvez o time não tenha condição de contratar jogadores com a idade auge, como o Botafogo tem, como o Palmeiras tem, né? E tudo mais, né? Mas pode contratar jogador pior, mais novo. Isso sim. Pior, tipo, de segunda divisão, né? De Série B. E pior, que eu tô falando tecnicamente, né? Não é pior. Não tô. Sim. E acho que, enfim, é o que é, né? Não acho. Se essa é a ideia do Crespo, rejuvenescer o elenco, que eu acho uma boa ideia, me parece, tudo bem, né? Jandrei até dezembro será um sentimento, um sofrimento só, diz aqui o Maurício Mascarenhas. Sim, ele tem contrato até lá. O Celino falou aqui, sem dinheiro só sobra os trintões. Mais ou menos é isso que tem acontecido, né? Mas o que você ia falar? Uma outra coisa? Não. É só isso, né? Eu acho que o São Paulo lá se reapresentou, tá treinando, o time ainda não está completo, o Marcos Antônio e o Oscar estão treinando normal, o Lucas e o Ferreirinha estão próximos de retornar, mas tem, por exemplo, foi tentar fazer um coletivo lá, você não tem hoje 22 jogadores de linha para fazer titular contra reserva, não tem. Que situação, hein? Que beleza. Tem que contar com os meninos da base.
Ó, o Lucimeiro Toyama precisa aqui. Ó. A diferença de ter dinheiro é: Palmeiras pagou 18 milhões de euros por um jogador que em 30 minutos fez um gol que já lhe rendeu quase isso. Exatamente isso. Grana traz dinheiro, traz dinheiro. Nós estamos lá na festa junina. Espero que na barraca do beijo lá, que o São Paulo arrecade uma grana lá. Né? É verdade. Bruno Cardoso, São Paulo precisa estar no próximo Mundial, não precisamente para tentar ganhar, mas sim pela grana. Ganhar Libertadores, né? Precisa ganhar Libertadores para isso. Você sabe que eu sou um pouco mais pessimista normalmente, mas eu não há nenhum sinal que fala, acho que sim, acho que o São Paulo pode ser campeão da Libertadores, nem esse ano. Sem investir no time de futebol, como não tá fazendo. Jeito. Exatamente. Aliás, sobre isso, sobre investir, sobre futuro, uma coisa que passou meio despercebida, que foi a renovação lá com a Live Nation, que é até 2031. Bom, esse negócio enterra essa história de reforma do Morumbi, né? Não vai ter. Os caras vão fazer show. Pode esquecer. Não, é porque todo mundo deixa esse assunto meio suspenso. Não, veja bem, se tiver... A obra lá do Piscinão, do Córrego, Antoninho, é só pro clube social, né? O prefeito outro dia falou lá pro Sombra, eu acho. Não tem nada a ver com o estádio e tal. Pode esquecer. Então, mas concorda que é conveniente a diretoria deixar esse negócio meio como se fosse como uma expectativa? Sim, essa é mais uma das verdades pela metade, né? Que a gente vem ouvindo aí. A história do estádio é mais uma. Não, veja bem, pode ser, tarará. Não vai ser. Estádio do Centenário. Centenário. Milton, Tirone, seu time está no Mundial esse ano. Você não é São Paulino, diz aqui o Milton Oliveira Pinto. Tá certo. Eu sou masoquista, então. Juca Kfouri tá pedindo like, galera. É isso aí, dê likes aí. Vamos, Juca. Você sabe que hoje, Arnaldo, eu encontrei um cara na rua e... Não, na verdade ontem. Encontrei o cara ontem. E sabe qual que é o assunto do São Paulo agora? Não é se o Lucas vai voltar, não é se o Crespo vai funcionar. O assunto do cara da rua é a diretoria. Saiu, mas assim, tava claro, né? Que, por isso que a gente comparava o Zubeldia a um sofá. Saiu o sofá, veio um outro sofá. Não é? Do mesmo tamanho, com as mesmas... Porque além de tudo, o Crespo é um cara que todo mundo gosta, eu gosto, exato. Você gosta, todo mundo, não só eu e você, mas o torcedor do São Paulo tem simpatia pelo cara, o cara foi campeão pelo São Paulo, então volta um cara que tem pouca rejeição. Exato. Então a torcida não vai cair de pau no cara. Não vai. E eu tô falando, a conversa do São Paulino o olhar é para a diretoria agora. Pensa que até tem um elemento ainda mais favorável ao Crespo, que essa diretoria deu um pé na bunda do Crespo, meio na traição, e ficou devendo pro Crespo. Isso. Né? Então, né? O Crespo tem crédito, os caras não têm mais crédito. O Maurinho do Clio Vermelho fala que daqui 3 meses todo mundo vai odiar o Crespo. Eu não sei. Eu acho que não ganhar e tal, não ganhar de ninguém, ficar mal e tal, mas eu acho que agora parece que tá num caminho que eu acho que a saída do Zubeldia, como foi você, né? Tirou um sofá da sala e agora, agora é a diretoria, gente. Agora tem um Mundial, que o Paulinho dá um chute na bola, faz um gol, o Palmeiras ganha 72 milhões. Exato. Enquanto o São Paulo tá fazendo festa junina, vai deixando nas costas da diretoria, né? Claro. Cris, parece que a diretoria do São Paulo vive em Nárnia. Renato Albuquerque, acham que o São Paulo tem chance real de virar SAF? Tá tudo muito estranho, não acham? E a reforma do Morumbi? Acabei de falar, Renato, esquece a reforma do Morumbi. O São Paulo renovou a empresa de shows lá na Live Nation até 2031. Vai fazer o quê? Vai parar a obra para fazer o show do... Não vai. Né, Arnaldo? Esquece a reforma do Morumbi. Então eram 3 coisas, né? 3 pilares, como diz Casares, né? Da segunda parte do seu mandato. Reforma do Morumbi, tira, certo? Tá fora. Então, os 2 era o saneamento financeiro via FDIC. Isso, ele tá... mas assim... Mas não tiraram o pé do FDIC. Não botaram... Não sabe se vai resolver, mas botaram um moleque lá. Botaram um menino. Botaram um rapaz. Deixa eu corrigir. Não quero ser injusto e nem
como eu falo assim, com nenhum desprezo. Botaram um jovem, um rapaz muito jovem, tem 30 anos, que tem uma carreira nessa área, para comandar a questão da grana do futebol, né, Arnaldo? Vou até ler o post do Casares, é o Guilherme Lima, Isso. tem 30 anos. Respeito ao Guilherme Lima, não sei como é que... Eu estou só lendo o post do Casares, tá, sobre o Guilherme. Está cursando o último ano de MBA em Controladoria e Finanças pela USP. Terá a atribuição de acompanhar diariamente o orçamento e reduzir os custos possíveis da área do futebol. Mais ainda, você entende, não? Da área do futebol. Sabe o que eu acho interessante? Porque eu acho necessário, mas o resto do clube todo, né, precisa reduzir custos também, em tese, né? Interagindo diretamente com as diretorias de futebol, financeira, superintendência geral e a própria presidência. Terá o nosso apoio restrito na missão a ele confiado. A galera falou pra gente entrevistar ele aí. Vamos entrevistar, sim. Uma boa. O Crespo já ensaiou um time. Já fez aqueles treinos na verdade tem sido muito mais avaliação física e tudo mais. Ele botou um pouco de bola, colocou lá, mas como eu disse, o São Paulo hoje não tem 22 jogadores de linha no elenco, né? A Arboleda ainda não se apresentou, Lucas e Ferreira ainda não foram para o campo, então isso ainda vai ter uma sequência. Se o Flamengo se classificar, o jogo vai ser adiado, São Paulo e Flamengo, de qualquer forma. Se o Flamengo for eliminado, existe a possibilidade da partida ser confirmada lá para o fim de semana, no dia 12 e 13 de julho. Seria a reestreia do São Paulo, né? Luciano Braga, o pessoal... Fala. Não, tudo bem. Luciano Braga, o pessoal quer colisão frontal de vocês com a diretoria. Eu juro que eu achei que ele ia falar que era no de carona, alguma coisa assim. Eu não bato carro, não. Muito por uma questão da diretoria ser inalcançável ao afegão médio. Eu até entendo, mas não acho que seja obrigação de vocês. Cara, a gente faz as críticas que a gente faz. Também é muito simples xingar, porque não sei o que e tal. A gente faz as críticas com as informações que conseguimos. É assim que a gente faz. E os elogios com as informações que conseguimos também. A gente não somos apenas oposição, mas longe de sermos situação. Poxa, não dá nem para... Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor fez mais um treino ontem no CT da Barra Funda, com o comando de Hernan Crespo, dando sequência aos trabalhos após o pequeno período de férias por causa do Mundial de Clubes. Oscar e Marcos Antônio participaram de toda a atividade com bola, enquanto Lucas Moura e Ferreirinha deram sequência aos seus cronogramas na parte interna do CT. Então tudo indica que os 4 jogadores devem estar à disposição do São Paulo para o próximo jogo, que deve ser contra o Flamengo, né, galera? O São Paulo que vai ter uma sequência pesada depois da parada para o Mundial de Clubes. Vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional e pelo Brasileirão vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Então eu espero que o Crespo aproveite essa parada para o Mundial de Clubes e faça o São Paulo voltar melhor. Até porque alguns comentaristas falam que o São Paulo trocou 6 por meia dúzia, mas eu não acredito muito nisso. Porque se o Crespo fazer o simples, colocar zagueiro de zagueiro, lateral de lateral, atacante de atacante, já está excelente. Até porque o Zubeldia vivia dobrando lateral direito, com Cédric Ferrarese, lateral esquerdo, com Enzo Dias e o Wendel, e o São Paulo era, sim, um time muito bagunçado. Então vamos ver, né, galera, se o Tricolor volta melhor, até porque está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. E o zagueiro Juan Tressoldi está de saída do Tricolor. O São Paulo tenta estender seu empréstimo até o ano que vem, mas o Sassuolo vem dificultando o negócio. E por causa de uma lesão no joelho, que ele deve passar por cirurgia, o São Paulo também não vem intensificando as conversas. Até porque o Sassuolo quer vender o zagueiro e pede 27 milhões de reais. E não faz nenhum sentido, né, galera? O São Paulo atravessando essa grave crise financeira, pagar quase 30 milhões de reais pelo um zagueiro. Até porque o Tricolor já conta com Arboleda,
com Sabino, com Ferrarese e com Alan Franco no elenco. E esse último, né, o Alan Franco, também não tem a permanência garantida, até porque ele tem contrato com o São Paulo apenas até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe no mês que vem. Então o Tricolor está demorando muito, né, galera? Não pode perder a oportunidade de renovar com Alan Franco. E dos últimos treinadores do São Paulo, o Hernan Crespo tem o melhor aproveitamento entre eles. O Fernando Diniz, em 75 jogos, teve 54% de aproveitamento. O Hernan Crespo, em 53 jogos, teve 57% de aproveitamento, com 24 vitórias, 19 empates e apenas 10 derrotas. O Rogério Ceni, em 106 jogos, teve 55% de aproveitamento. O Dorival Júnior, em 54 jogos, teve 54% de aproveitamento. O Thiago Carpini, em 18 jogos, teve 50% de aproveitamento. E o Luiz Ubeldia, em 85 jogos, teve 55% de aproveitamento. Estou sendo um pouco repetitivo aqui no canal, mas vou mostrar para vocês mais uma vez as diferenças de times de 2021, que o São Paulo foi campeão paulista sob o comando de Hernan Crespo, vencendo o Palmeiras por 2-0, e o deste ano, comandado pelo Luiz Ubeldia. Até porque eu vejo alguns comentaristas que insistem em falar que o time do São Paulo é fraco deste ano, é limitado, que não sei o quê. Mas olha o time de 2021. Tinha Thiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Gabriel Sara e Lisiero, Reinaldo, Igor Gomes e Pablo. E agora vamos ver a escalação do Tricolor no Campeonato Paulista deste ano, no empate por 3-3 contra o Velo Clube. Tinha Jandrei, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson, Lucas Moura e Luciano, Oscar e Caleri. Então, quando eu vejo alguns torcedores e alguns comentaristas falando que o São Paulo está muito mal no Brasileirão, porque não tem Oscar, Lucas Moura e Caleri. Mas olha isso, né, galera? Mesmo com esses jogadores no Campeonato Paulista, o São Paulo não jogava tão bem. A gente vê a classificação do Campeonato Brasileiro deste ano, que mostra o Ceará, o Vasco da Gama, até o Mirassol à frente do São Paulo. Então chega de desculpas, o Tricolor precisa sim jogar mais para não correr o risco de cair para uma segunda divisão. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!